A ciência acaba de decifrar o código sobre a verdadeira origem de Adão e Eva, e é mais maluco do que você jamais imaginou. Essa não é a típica história da escola dominical. Estamos falando de descobertas revolucionárias que vão destruir tudo o que você achava que sabia sobre o primeiro casal da humanidade. Evoluíram de maneira diferente. Havia seres avançados envolvidos. Prepare-se para que sua mente voe. Aperte o cinto e prepare-se, porque você está prestes a embarcar em uma viagem arrepiante onde vamos revelar as verdadeiras origens de Adão e Eva, que realmente vão te deixar atônito. Número 1. O verdadeiro começo do nosso conhecimento da Bíblia. A cultura do antigo Israel foi profundamente impactada pelos últimos 150 anos de arqueologia do Oriente Próximo. Descobriu-se que o mito da criação e a história da Arca de Noé, centrais em Gênesis, tiveram contrapartes anteriores na literatura suméria, assíria, babilônica e cananeia. As semelhanças entre o dilúvio de Gênesis e os mitos de Eridu, Atrasazi e Gilgame demonstraram, além de dúvida razoável, que os escritores bíblicos deviam muito ao legado literário da antiga Mesopotâmia. A dificuldade em conectar o mito do Jardim do Éden com eventos do Oriente Próximo persistiu na história. Que os escritores da Bíblia deviam um grande tributo ao ilustre legado literário da antiga Mesopotâmia. A dificuldade em estabelecer conexões entre o mito do Jardim do Éden e os acontecimentos do Oriente Próximo persistiu ao longo da história. De onde vem a antiga inspiração dessa história? Foi o chamado autor javista quem teve a ideia de Adão e Eva. Ou eles pegaram de alguma outra tradição? Como então? Uma serpente entrou no jardim sagrado e desviou as intenções de Deus nesta casa. Crônica cinematográfica. Bom, estamos prestes a satisfazer sua curiosidade, respondendo a todas essas perguntas. Adão e Eva. Não havia plantas silvestres nem arbustos na terra quando Yahvé Deus criou os céus e a terra. Porque nem a chuva nem os humanos tinham descido sobre o planeta para cultivar o solo. No entanto, Yahvé Deus construiu um jardim no Éden, situado a leste, e colocou ali o homem que havia criado. Enquanto isso, um dilúvio subia do solo, irrigando toda a superfície da terra. Dilmon era uma terra antiga que não tinha habitantes, segundo a narração suméria de Enki. E em Erzeg, o território do povo, Dilmon, é reconhecida como virgem. No começo da narração, Dilmen é um deserto estéril, por isso sua deusa Ninsicala implora a sublime divindade Enki, que lhe dê água. Dilmon se torna habitável depois que Enki ouve seu apelo e cria fontes de água pura. Para facilitar o crescimento das plantas, Enki espalhou seu sêmen pelo solo. Isso me lembra as primeiras linhas do Gênesis 2, onde a terra é estéril e sem vegetação, até que se forma uma fonte que leva água para a área recém-formada. Depois disso, Yahvé cria um jardim a leste, onde faz crescer todo tipo de árvores, no solo. Segundo a maioria dos especialistas, a ilha de Bahrein, que foi o lar de uma próspera sociedade comercial durante milhares de anos, era a verdadeira terra dos DYLM. É possível que este próspero reino e suas numerosas fontes de água doce tenham sua origem na história de Enki e Ninursig. Nesses escritos também aparece um dilema lendário. Trata-se de um pico ao amanhecer no leste, não da ilha de Bahrein. Como o herói sumério do dilúvio, Sildssudra, muitas vezes conhecido como Noé, foi levado para lá para desfrutar da vida eterna. Segundo o Gênesis de Eridu, a história do dilúvio sumério, Sildssudra, na sua qualidade de reino, se levantou diante de um monarca vivo e existente. A ilha de Maamia foi protegida da fúria dos demônios e de outros deuses por Nayat-Yah, após a morte de Sildssudra no Monte Dilmun. Sildssudra também ostentava o título de rei de Anuna, a pátria lendária que fica além das montanhas.
na confluência dos rios Tigre e Eufrates. Isso é confirmado na epopeia acadiana posterior de Gilgame, onde o herói do dilúvio é levado. Gilgame ainda tem uma enorme tarefa pela frente. Deve viajar além do ponto de saída do Sol até o próprio fim do mundo. Embora a palavra Dilma não seja mais usada para se referir a este lugar, será que essa cordilheira poderia servir como precursora do Éden na Bíblia? Esse é um tema complexo do ponto de vista acadêmico. Alguns estudiosos consideram que Dilma é uma analogia fraca do Éden, segundo Dinah Katz, em Bernard Batial. Com a exceção do herói do dilúvio divinizado, o transgressor das regras, segundo Batial, nunca houve um assentamento humano lá. Por outro lado, Arthur e Lena George defendem a opinião de que o mito de Dilma se assemelha diretamente a vários aspectos da narrativa do Éden. Não estamos afirmando que Jay tenha feito uso direto de todos os relatos de Dilma mencionados anteriormente ou que ele estivesse sequer ciente deles. É evidente que esses temas eram frequentes na cultura bíblica. Quando a narrativa do Éden foi escrita, ela era majoritariamente estereotipada. Parece que o Éden compartilha o topo de uma montanha com a lendária Dilma. O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates são os 4 rios que fluem do Éden em Gênesis 2. Como os rios fluem ladeira abaixo, as cadeias montanhosas são um lugar comum para as nascentes dos rios. Ezequiel 28 também menciona o Éden como um jardim na montanha sagrada de Deus. Continuando uma história diferente, possivelmente mais antiga do Éden, em seu trabalho, Corpu e Damori. Eles também afirmam que faz sentido localizar o Éden nas montanhas do nordeste de Israel, perto do lugar onde a Arca de Noé encalhou. Pode haver conexões mais imediatas. Mesmo que o mito de Dilmun da Suméria esteja presente no contexto do Éden. Ele, ou Elu, a divindade suprema do panteão cananeu, vivia em uma montanha sagrada com uma vinícola, segundo as tábuas de Ugarit, uma importante cidade-estado cananeia que existia antes dos israelitas. A Árvore da Vida. O tema icônico da Árvore da Vida é reconhecido há muito tempo na arte mesopotâmica. Muitos alpendres cilíndricos e relevos da Assíria representam os Aptoli, ou homens-pássaro híbridos, protegendo uma árvore sagrada, geralmente uma palmeira datileira. Elga, S. Quambi afirma que a árvore da vida assíria representava a ordem divina que o rei sustentava no universo. Os antigos cananeus costumavam incluir árvores sagradas em suas práticas religiosas. Ubama, literalmente, lugares altos eram os principais pontos de encontro religioso nas áreas rurais e aparecem várias vezes na Bíblia. Essas árvores geralmente estavam localizadas em encostas ou áreas elevadas, perto de árvores grandes. Era possível ter uma experiência direta com o divino, comendo o fruto de uma árvore sagrada. As árvores sagradas estão frequentemente relacionadas com a deusa Zera, também conhecida como Ailut, a forma feminina de Eu. Mesmo fora do livro do Gênesis, segundo os textos históricos do Antigo Testamento, Judá e o Templo de Jerusalém continuaram adorando a Zera ininterruptamente até as reformas de Josias e Ezequias. Sua fama e a árvore sagrada com a qual ela era associada estão confirmadas pelas descobertas arqueológicas feitas em Israel e Judá. O deus da tempestade Haddad era frequentemente representado na arte anatólica e síria, segurando uma árvore ou um galho de árvore. Isso se tornou um emblema sagrado da fertilidade do deus, já que ele era o responsável pelas chuvas que nutriam a vegetação e as árvores da terra. Com o tempo, Haddad começou a ser simbolizado pela árvore sagrada. Existe outro relato da mitologia grega que se chama o Livro da Mitologia Grega, sobre a árvore da vida, que está muito relacionada com a história do Éden. Muitos escritores gregos contam a história das Hespérides,
um grupo de ninfas que viviam perto do extremo mais ocidental do mundo e cuidavam de um jardim. A deusa era a dona desse jardim, que incluía uma árvore sagrada que dava frutos milagrosos de ouro. Hera enviou Ladão, uma serpente com múltiplas cabeças, para impedir que as Hespérides pegassem o fruto para si mesmas. O mito cananeu, sírio e hitita de Lotã, a serpente do caos de 7 cabeças. É provavelmente a origem do nome Laden na Bíblia. Essa serpente é descrita como Leviatã, um dragão marinho com várias cabeças que Yahvé derrotou quando criou o universo. Número 2. A criação do homem a partir do barro. Depois de criar um ser a partir do pó, Yahvé, Elohim, soprou vida em suas narinas, transformando-o em uma entidade sensível. Gênesis não é o único livro que descreve a formação da humanidade a partir do barro ou da argila no Oriente Próximo e no Mediterrâneo. É um conceito muito difundido. O mito de Anema, descoberto em tabelas acádicas e sumérias, conta a história de como os deuses menores, após a criação do universo, se queixam de quão cansados estão e pedem ajuda aos humanos para completar suas tarefas. Para criar a humanidade, em que ordena a Nama, a deusa mãe, que combine seu sangue com a argila. A epopeia de Badia sobre a criação e o dilúvio. A Trajazis conta uma história semelhante. Os deuses menores também reclamam do trabalho agrícola no começo deste capítulo. Consequentemente, em que dá a deusa mãe a ordem de criar seres humanos a partir de uma mistura de argila, sangue e o dilúvio. Sangue de um deus que morreu e a saliva dos outros deuses. Um historiador babilônico do período helenístico chamado Veroso apresentou um argumento semelhante sobre a origem da humanidade a partir da terra. No sangue sacrificado de uma divindade. Depois que Kingu teve a cabeça cortada, as outras divindades recolheram o sangue que jorrou dela e o misturaram com terra para criar os humanos. Por isso, os humanos possuem uma inteligência inata e uma sabedoria celestial. Os gregos também retomaram essa lenda. Segundo a lenda, Prometeu moldou seres humanos a partir de argila e depois fez com que Atena lhes desse vida. Segundo esses relatos, parece que dá para fazer uma figura humanoide a partir de materiais sem vida, como a argila. Mas para que ganhe vida, precisa de um toque da essência dos deuses, muitas vezes seu sangue. Segundo o relato do Gênesis, isso é possível graças ao sopro de Yahvé. Curiosamente, esse mito grego pode ser o mais parecido com a narrativa do Éden. Se pensarmos nas semelhanças entre as formas como Yahvé e Prometeu criaram o homem e como Eva e Pandora, através de sua curiosidade, trouxeram o desastre ao mundo. Em seu livro Religião e Culturas Gregas, a Bíblia no Antigo Oriente Próximo, o historiador John Brenner aponta essas semelhanças, mas defende que os hebreus e os gregos estavam pegando emprestada a mitologia do Oriente Próximo. Os mitos da serpente são importantes. O colaborador e historiador George afirma que a serpente do Éden se baseia nos contos semíticos ocidentais de Leviatã, Lotã, ou o dragão do caos. Ele acredita que a serpente representa a anarquia que Eva preenche por dentro. No fim das contas, o castigo de Yahvé sobre a serpente é uma versão em miniatura do mito, da luta contra o dragão. Na epopeia de Gilgame, alguns pesquisadores encontram uma ligação com as serpentes. Gilgame busca o conselho do herói do dilúvio Utnapishtim em sua viagem à paradisíaca ilha de Dilmena. Como é relatado nesta epopeia babilônica, mundialmente famosa e imensamente popular, no mar há uma planta milagrosa que pode conceder a imortalidade. Mais uma vez que Gilgame coloca suas mãos nela, uma serpente a pega e a devora, fazendo com que ele perca sua pele. Para você saber, os antigos acreditavam que as serpentes viveriam eternamente graças a essa mesma habilidade. Por isso, Gilgame
Fica frustrado por causa de uma serpente antes que ele possa consumir a árvore da vida e alcançar a imortalidade. Existem muitos paralelismos entre o Éden e o mito de Gilgamesh. Embora não estejam presentes, as semelhanças com a serpente e a árvore da vida são surpreendentes. Tanto Corpel quanto Amor concordam que a epopeia de Gilgamesh é crucial para entender o que aconteceu no Éden. No entanto, acreditam que as antigas tábuas de Uturi, KTU 1100 e KTU 1107, são as que mais se parecem com o relato bíblico. No momento de escrever este artigo, seu ponto de vista ainda não é bem aceito entre os acadêmicos. Independentemente de essas tábuas serem verdadeiras ou não, sem dúvida, elas adicionam intriga à narrativa do Éden e podem nos obrigar a reavaliar nossas suposições. KTU 1100 está praticamente intacto, mas tem muita ambiguidade. O KTU 1107 é extremamente desorganizado e, como esperado, difícil de entender. Acredita-se que as duas tábuas descobertas na mesma área das ruínas de Ushere estão conectadas e podem até conter partes do mesmo texto. Gregório de Almolet, uma autoridade em mitologia ugarítica, sustenta que o KTU 1100 é mais do que um simples feitiço para mordidas de serpentes. Trata-se de uma literatura sagrada sobre a magia e a eficácia dos encantamentos. Uma deusa não identificada, que se diz filha de Chopsu, do céu e das profundezas, faz uma súplica ao grande Deus. Ele, cuja pronúncia original era Aielolho, em ugarítico, que reside na cabeceira dos rios, onde se encontram os dois cursos. O Tigre e o Eufrates são, sem dúvida, os rios em questão. E as águas cósmicas do céu e das profundezas que estão na borda da terra são provavelmente os dois cursos. Nesses detalhes, a localização de Lu parece se assemelhar tanto ao Éden quanto a Dilmun. Alguém, ou algo, ele foi mordido por uma cobra que invadiu a área, e isso é uma emergência. Para matar a cobra e eliminar o veneno, a deusa invoca metodicamente os deuses cananeus Baal, Dagan, Anat, Reshef, etc. Não há uma única divindade que possa ou queira fazer isso. Finalmente, recorre a Jorinu em busca de ajuda. Talvez você não esteja familiarizado com Joronu. Quase ninguém fez isso. Os habitantes de Ugarit não o veneravam como divindade. Devido à sua impopularidade, apesar de ser o deus do submundo, sabemos por outras fontes que ele era o soberano supremo das serpentes e dos demônios. Por isso, ele podia usá-los tanto para punir os outros quanto para protegê-los de qualquer dano. Embora tivesse muitos defeitos, Joronu ainda era adorado em muitos lugares da cultura cananeia. Duas cidades no coração de Israel, Bet Joron Superior e Bet Joron Inferior, receberam seu nome em sua homenagem, provavelmente porque lá havia um santuário dedicado a Joronu. Na mitologia egípcia, ele tinha uma aparência semelhante à de um falcão, assim como Horus, e era amplamente reverenciado. Vem para ajudar a deusa. Ele se dirige ao rio Tigre e derruba uma árvore que simboliza a morte. Ao fazer isso, ele salva o jardim ao dissipar o veneno da cobra. Urano oferece serpentes à deusa, como dote em sua cerimônia de casamento. Não fica claro de imediato o que acontece nesse mito peculiar. Cadáver e Gamora atribuem o ataque da cobra no jardim a Orino, a quem consideram a divindade das serpentes. Uma interpretação de uma frase do texto sagrado afirma que Urano interveio para ajudar a deusa, já que ela sofreria a perda de um filho. Alguns especularam que a prole da deusa Orosnu está em perigo devido ao tema inferido. Número 3. O inimigo no Jardim do Éden. Aqueles que cresceram com a Bíblia tendem a ver a narrativa do Jardim do Éden através da lente da humanidade.
queda. Por isso não reconhecemos o verdadeiro defeito da história sem essas suposições teológicas. A leitura de Gênesis 2 e 3 revela novamente um reconhecimento impactante dos próprios limites do Criador. Como Yahvé quer proteger seu jardim milagroso das pragas, ele inventa um monstro de argila para dar-lhe vida. Deve infundir seu próprio sopro. Mas Yahvé não podia prever que o homem que acabará de criar se sentiria sozinho. Os animais que Yahvé criou são uma tentativa de resolver o problema, mas não são suficientes. No final, Yahvé faz de Eva a companheira perfeita. No entanto, a desgraça de Yahvé não termina quando uma astuta serpente se infiltra no jardim celestial e engana Eva para que devore o fruto que é proibido. A curiosidade pelo fruto e a capacidade da serpente de manipulá-la surgem do caráter humano, inerente a Eva, dado por Deus. O plano que Yahvé tinha para que um homem destruísse seu jardim desmorona quando Adão também come do fruto. Yahvé expulsa o povo de seu jardim porque não consegue resolver seus problemas. Se o relato do Éden tem algum significado, deve ser o do fracasso catastrófico. Inclusive, os planos mais bem traçados de Deus. Deus não tem controle, especialmente quando se vê isso por essa perspectiva. A lenda ugarítica que se encontra na tábua, Catu 1100, é na verdade bem semelhante. Este livro é um conto mágico, diz o mencionado especialista ugarítico do Almolaita. Em outras palavras, é uma prova de que a magia precedeu os deuses que criaram e controlam o universo. Quando uma serpente entrou no jardim e o envenenou, os deuses não conseguiram evitar que a terra sofresse mais danos. Aranu era o único deus do submundo que possuía os feitiços mágicos adequados para espantar a serpente venenosa. Não tinha um culto sacrificial nem uma posição no panteão. De maneira similar, na mitologia ugarítica, Bial enfrenta Lotan, um dragão marinho. Não, Elu não criou Lotan fora do universo ordenado. É um componente do caos primordial. Isso também é verdade. No caso de Leviatã, a serpente bíblica do caos, com a qual Yahvé lutou em vários lugares. Como Isaías 27, Salmo 89 e Salmo 74, em oposição à ordem que Yahvé havia estabelecido. Trata-se de uma força primordial que não existe de acordo com a vontade de Yahvé. Yahvé estava indefeso diante do poder primordial que se manifestou como a serpente no jardim do Éden. Essa ameaça caótica existia desde o começo da história. Inclusive, a árvore da vida que Yahvé colocou no jardim podia fazer algo que fosse contrário à vontade de Yahvé. Essa antiga disputa e sua resolução, segundo Dalamolite, é o ponto-chave de discórdia entre a religião ugarítica e a israelita. No ano 1100, o deus Aranus se casa com a deusa do céu e lhe oferece serpentes como presente de casamento. Isso une os céus e o submundo, e concede aos deuses autoridade sobre essa segunda força, essa magia primordial. Em contrapartida, a resposta israelita foi negar a existência da magia, de acordo com os amuletos de Dal. Resumo: independentemente da postura que se adote a respeito, é evidente que a ideia religiosa em Ugarit incorpora o sistema básico de dois poderes. Ao admitir um poder mágico independente, enquanto em Israel isso é rejeitado. No entanto, persiste na prática religiosa por muito tempo. E esteve profundamente enraizada na compreensão israelita da criação e do universo ético, que emergiu dela. Supor um sistema de agentes primordiais que desafia a redução a um único protagonista divino afirma a origem e a persistência do mal. No final, ainda não encontramos o análogo ideal no Oriente Próximo ao Jardim de Edentail. A intrigante teoria proposta por Carpel e Damor sobre as tabuletas de Ugarit, que preservam um antecedente direto desse relato.
deve ser abordado com ceticismo até que se descubra uma versão mais completa do texto. Adão pode ter descido de Adama, a deusa da terra. E quase todos os aspectos da história têm uma longa trajetória nos mitos dos países vizinhos de Israel. O texto atual da Bíblia, por outro lado, foi escrito muitos séculos, se não milênios, depois que surgiram os primeiros relatos sobre o dilúvio primitivo, a criação dos seres humanos a partir de barro, a árvore da vida e as serpentes, que eram antagônicas à humanidade. Era necessária uma nova perspectiva sobre os mitos antigos devido ao desejo de um único Deus nacional em vez da multiplicidade de deuses cananeus. Embora os mitos em si não tenham desaparecido completamente, quanto mais aprendemos sobre Deus e seus caminhos através da Bíblia, mais claro fica, né? Bom, não esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever para ver mais vídeos emocionantes como esse.